So happy to be with you all this week. Estou muito feliz de estar com você toda essa semana. It's been a short trip. É muito curto a viagem. I arrived on Wednesday, Eu cheguei aqui na quarta-feira and after the service tonight, I fly home, e depois desse culto, hoje à noite mesmo, depois da pregação, eu já estou and saindo. I'm gonna miss you so much. Mas eu falo que eu vou sentir muita falta de vocês. And you are all in my heart, Vocês estão no meu coração. and it's just a blessing for me to be with you these few days. É uma bênção muito grande para mim estar com vocês esses pequenos dias, né? Esses dias curtos. This is an amazing church. Essa aqui é uma igreja maravilhosa. You have the best pastors, Vocês têm os melhores pastores, awesome leaders. vocês têm os melhores líderes. The worship tonight, oh O wow! louvor essa noite, I didn't want it to stop. eu não queria que parasse. And because I couldn't speak Portuguese, Mas como eu não falo português, I didn't understand a word, eu não entendi uma palavra. but I received by the Spirit. Mas eu recebi pelo meu espírito. And I was thinking to myself, don't stop, don't stop, don't stop. E eu estava ali pensando comigo mesmo, não para, não para, não Because para. we begin to step into the river of God. Porque nós começamos a entrar no rio de Deus. There was a prophetic flow. Existia um fluir profético. And when we were worshiping, it was very pure. E nós estávamos louvando com pureza. And I don't want anyone to miss the moment. E eu não queria que ninguém perdesse o momento. When you feel the presence of the Lord, Quando você sente a presença de Deus, there's no agenda. não existe uma agenda definida. We just need the presence. Nós só precisamos da presença. We need more of the Nós presence. precisamos mais da presença. Nothing can take the place of the presence. Nada pode tirar a presença. King David, he understood the presence of God. O rei Davi, ele entendeu o que era a presença de Deus. Yeshua, he understood the presence of God. Jesus, ele entendeu o que era a presença de Deus. Sometimes we don't value the presence. E muitas vezes nós não damos valor à presença. We don't understand the power of the presence. Nós não entendemos o poder da presença. When the presence of God is here, Quando a presença de Deus está no lugar, it means the King is here. quer dizer que o rei também está no lugar. The King of the earth is O here. rei do universo, o rei da terra está aqui. The Messiah is O here. Messias está aqui. The healer is here. Aquele que cura está aqui. The restorer is here. Aquele que restaura está aqui. Everything you need, Tudo aquilo que você precisa it's in the presence. está na presença de Deus. Be a worshiper. Seja um adorador. Sometimes worship can take you Muitas vezes o louvor ele pode te where you're abraçar in a higher place than your prayers. e te levar num lugar mais alto na sua vida de oração. You have to learn how to yield to the presence. Mas você tem que aprender em como dar lugar à presença. You have to say, mind is shut off. I shut off my mind. A sua mente, você tem que paralisar ela, fechar ela para as outras coisas. And you say, Tudo que te distrai. Holy Spirit, take control. E você tem que falar: Espírito Santo, toma o controle da minha mente, do meu coração. Do what you want to do. Faça aquilo que você quer fazer. In the last few days, Os últimos dias, we came on Thursday to preach. nós chegamos aqui eu cheguei quinta-feira para pregar. And I hope you were here on Thursday night. E eu espero que você veio, espero que você tenha vindo quinta-feira à noite. If you weren't here, watch the service on the YouTube. Se você não esteve aqui quinta-feira à noite, eu quero que você assista no YouTube. Because we talked about the power of following Yeshua or Jesus closely. Porque nós falamos do poder de seguir Jesus de maneira próxima, And staying very close to the Lord. de ficar bem próximo do Senhor. How many people believe in the prophetic ministry? Quantos aqui creem no ministério profético? You believe in the prophetic? Você crê no profético? Do you believe in the dreams, Você crê em sonhos, visions, visões, prophecy, profecias, the gifts of the Spirit? os dons do Espírito? Amen. I believe. I Amém, believe. Yes. eu creio. And at the end of Thursday night service, E no final do culto de quinta-feira, the Lord reminded me of Elijah and Elisha. Deus me lembrou sobre Elias e Eliseu.
Elijah is one of the most powerful prophets in the Bible. Elias é um dos profetas mais poderosos da Bíblia. He raised the dead. Ele levantou o morto. He destroyed the prophets of Baal. Ele destruiu os profetas de Baal. Many miracles. Muitos milagres através da vida dele. But when he was going to go up to heaven, Mas quando ele ia ser tomado para os céus, he had many disciples. ele tinha muitos discípulos. The Bible talks about 50 sons of the prophets. A Bíblia diz algo em torno de 50 filhos de profeta. They all understood the prophetic. Eles todos entendiam o profético. You understand this, the prophetic, right? Você entende o profético, certo? But there's a difference between understanding the prophetic Mas existe uma diferença entre entender o profético and moving in the e prophetic, mover no profético. flowing in the prophetic, E fluir no profético. riding the wave of the Spirit. É andar na onda do Espírito. Elijah had one disciple. Eliseu tinha um discípulo. Hallelujah. Eliseu tinha um discípulo. See, the devil doesn't want you to hear this. O diabo não quer que você escute isso. Elijah had one disciple Eliseu tinha um discípulo that was different than the 50. que era diferente. Elias tinha um discípulo que era diferente dos All dos 50. all 50 heard from the Lord Todos os 50 escutaram a mesma coisa do Senhor, that the prophet Elijah was going to be taken away. que o profeta Elias ia ser levado. But only one disciple Mas somente um discípulo stayed close to Elijah. se manteve perto de He Elias. said, I will not leave you. E ele falou: eu não te deixarei. The other 50 prophets, Os outros 49, I can hear them now. eu provavelmente escuto eles falando: I'm prophetic. eu tenho o profético em mim. I hear from God. Eu mesmo escuto de Deus. I see visions. Eu tenho visões. I see dreams. Eu tenho sonhos. No power. Mas não tinham poder. They understood the prophetic, Eles entendiam o profético, but they didn't move in the mas prophetic. eles não moviam no profético. What's the difference? Qual é a diferença? Elisha, Elias, he stayed close to Elijah Eliseu permaneceu muito próximo de Elias so he could catch the power. para que ele pudesse agarrar esse poder. He could catch the mantle when Para que it ele fell pudesse from agarrar heaven. esse manto, para que ele pudesse The trabalhar. Bible, when it tells you specific words, Quando a Bíblia fala em palavras específicas, you have to pay attention. você tem que entender e prestar bastante The atenção. Bible says 50 prophets, A Bíblia diz 50 profetas, they stood at a distance. que eles estavam observando a distância. But Elisha stayed close to Elijah. Mas Eliseu, ele permaneceu grudado em Elias. And he went on the same path as Elijah. E ele andou no mesmo caminho que Elias. And when the Holy Spirit took Elijah away E quando o Espírito Santo veio e levou Elias with the fire, com fogo, with the whirlwind, the Spirit, com o redemoinho do Espírito, something fell from Elijah. algo caiu de Elias. And only the man that was E close somente o homem que estava próximo could pick it up. conseguiu pegar. And he picked up the power. E ele pegou aquele manto And de save, poder. I believe we have to operate in the power of the E ele falou: prophetic. eu creio que nós temos que operar no poder do profético. I love dreams. Eu amo sonhos. I love visions. Eu amo visão. I love tongues. Eu amo falar em línguas. All those things. Todas essas coisas. But we have to move in the power. Mas nós temos que mover em poder. We have to stay close to the Lord. Nós temos que nos manter perto do Senhor. We have to be obedient. Você tem que ser obediente. You have to tell your flesh, Você tem que falar a sua carne. you're not controlling me. Você não está me controlando, você não vai me controlar. My body is the temple of the Spirit. Meu corpo é o templo do Espírito.
My mind is going to be transformed A minha mente vai ser transformada by the Word of God. pela palavra de Deus. I'm going to spend more time in the Word Eu vou gastar mais tempo na palavra than in the world. do que no mundo. I'm going to spend more time with God Eu vou gastar mais tempo com Deus than on the YouTube do que no YouTube or the social ou na media. mídia social. Amen. Amém? On Friday night, Na sexta-feira, we had an amazing, powerful men's group. nós tivemos momento poderoso, I don't know, you poderoso com os call homens. hombres reyes, right? Oh, is that how you call it? Hombres reyes? A raiz. Raiz? Roots. The roots. Yeah. But Homem raiz. homem raiz. 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 Yeah. Roots. I love. Ele falou, eu amo. I'm going to learn Portuguese. Eu vou aprender português. This is my mission. Essa é a minha missão. And we told the men, you have to be a born again man. E nós falamos aos homens aqui que eles deveriam ser homem nascido de novo. You have to be a man of the Spirit. Você tem que ser homem nascido do You have to Espírito. give your all to God. Você tem que dar todo o seu para Deus. You have to guard your spirit, guard your soul. Guardar o seu espírito, guardar a sua alma. And we washed in 7 different bowls. E nós tivemos aqui 7 baldes diferentes. We were washing away the wicked E nations. nós estávamos aqui nos lavando tudo aquilo que era perverso na nossa We washed vida. our hands. Nós lavamos as nossas mãos, We washed our feet. nossos pés, We washed our ears. nossas orelhas, We washed our eyes, nossos olhos, our mouth, nossa boca, our nose, nosso nariz, our mind, nossa mente, with the washing of the water of the Word of God. com a água que lava a palavra de Deus. And we were replacing the wickedness of the E nation nós estávamos ali repondo as maldades, as perversidades das nações with the fruit of the Spirit. com os frutos do Espírito. We receive love Nós recebemos amor, and joy alegria, and peace paz and kindness, e gentileza goodness, e bondade, faith, fé, self-control. controle próprio, domínio próprio. You have great men at Save. E vocês aqui têm grandes homens na Let's Save. celebrate the men. Vamos celebrar os homens. I already know about the women. The women are the best. Eu já sei sobre as mulheres. As mulheres são as melhores. We had a whole team from our church in Florida come Nós for the women. tivemos uma equipe da nossa igreja na Flórida vindo. They never stopped talking to me about Brazil. Elas nunca param de falar sobre o Brasil. Jenny, Carolina, Jenny, Carolina, Brittany, a Britney, Pastor Lisa. pastora Lisa. They never stopped talking. Brazil, Brazil, Eles nunca Brazil, param de Brazil. falar sobre o The Brasil. women, Sempre Brazil. falam Brasil, Brasil, Brasil. As mulheres do Brasil. They show me video, Eles me picture. mostraram vídeos, fotos. They tell me so many Me stories. falaram tantas histórias. I believe they're going to come back next year E eu creio que elas vão voltar no ano que vem. because the women are so powerful. Porque as nossas mulheres são muito poderosas. And last night we talked about what do you see? E na noite passada nós falamos do que você vê. That you have to see the path God has for Que you. você tem que ver o caminho que Deus traçou para você. And you have to choose to walk in that path. E você tem que caminhar sobre esse lugar. And we talked to you about the new year, the Jewish New Year E nós coming. falamos sobre o ano novo judaico. The Hebrew calendar New Year. O calendário judaico do ano novo. It's coming September 22nd. É 22 de setembro. It's called Rosh Hashanah. Se chama Rosh Hashanah. It's a 5786. É 5.876. Actually, we talked about it this morning in the church. E nós falamos essa manhã aqui na igreja. And we talked to you about the number 6 and what that stands E nós for. falamos sobre o número 6, do que isso significa. So I want you to listen to those messages if you can. E eu quero que você assista essas mensagens, And I have se some você very puder. special news for you. E eu tenho uma notícia muito boa para você. Pastor Diego and Kelly are coming to the USA. Pastor Diego e Kelly estão indo para os Estados Unidos. And they're going to be with me on Rosh Hashanah. E eles vão estar comigo no Rosh Hashanah. And I believe they're going to bring something back special to E Save. eu sei que eles vão trazer de volta algo especial para Save. There's going to be an impartation. E haverá uma impactação aqui. They're going to be in 2 services with us. Eles estarão em 2 cultos conosco. Tonight I want to talk to you about
E essa noite eu quero falar contigo, choosing to shema. escolher o chamar. Shema is the Hebrew word that means to hear Chamar é uma palavra hebraica que quer dizer escutar or to listen, ou atender, to follow, ou seguir, to obey. obedecer. You have to choose to shema. Você tem que escolher escutar, obedecer. I'm asking you tonight, will you choose to listen? E eu vou te perguntar essa noite, você escolhe Will o you, chamar? will you listen Escolhe, to God? você escolheria escutar Deus na sua vida? It's easy to say yes when you're in church É muito fácil falar sim quando você está na igreja, because we're in a holy atmosphere. porque nós estamos numa atmosfera santa. You have the strength of your brother or your sister believers. Você tem a força do seu irmão e da sua irmã cristã. But you know it's different when you're outside the church. Mas você sabe que é diferente quando você está fora da igreja. And that's when you have to choose to shema. Mas é isso que você tem que escolher quando você está fora da igreja, a escutar. There's blessings that follow you when you shema. Porque há bênçãos que te seguem quando você escuta. But it's not just for you. Mas não é só para você, It's for your family. é para sua família, It's for your é children. para os seus filhos, It's for your neighborhood. é para os seus vizinhos. Let me show you some scriptures Vou tonight. te ensinar algumas escrituras sobre isso. Look in Isaiah 54:13. Isaías 54:13. Isaías 54:13 diz assim: Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores e eles viverão em paz e segurança. I did the translation. Did you read this one or did you read this one? Which one did you read? Read this one. Okay, so this one Nessa que eu li, is the wrong one. It's the right scripture, but it's a wrong translation. ok, ele falou que a que eu li é a passagem certa, mas a tradução errada. And this is what many translations do. E isso que muitas traduções fazem. They change the words, Eles mudam a palavra. and it's not right. E isso não está correto. Because in the Hebrew, Então, na língua hebraica, it says all your children fala que todos os seus filhos will be discipled by the Lord. serão discipulados pelo Senhor. The Lord is going to teach your children. O Senhor ensinará os seus filhos. The Lord is going to train your children. O Senhor treinará os seus filhos. And your children will have great peace. E os seus filhos terão grande paz. Your children will have great shalom. E os seus filhos terão grande shalom. But if you read the translation Mas that se você lê a tradução equivocada, it doesn't tell you that. não fala isso para você. There's a blessing Existe uma bênção when we shema. quando nós ouvimos. God himself is going to teach your kids. Deus mesmo ensinará os seus filhos. You're going to do your part. You're going to do your part. Você fará a sua parte. You're going to shema. Você vai escutar. You're going to set the example. Você vai ser o exemplo. But I'm telling you the honest truth. Mas eu quero te falar honestamente a verdade. You can't make your children be a disciple. Você não vai conseguir fazer o seu filho um discípulo. You can train them. Você pode treinar You ele. can pray for them. Você pode orar por ele. But God himself, Mas Deus he mesmo, can teach your children. ele pode ensinar os seus filhos. And the Bible says they will have great shalom. E aí a Bíblia diz que eles terão um grande shalom. This means nothing will be missing. Que nada, eles não terão falta de nada. This is shalom, nothing missing, Nada terá falta. nothing broken, Nada será quebrado. nothing lost, Nada será perdido. everything restored. Tudo será restaurado. Shalom is wholeness. Shalom é completo. It's prosperity. É prosperidade. It's health. É saúde. This is what we have a promise from God. É por isso que nós temos uma promessa de It Deus. starts with us. We have to shema. Começa por nós e nós We have temos to que choose escutar. to obey what God Nós said. temos que obedecer aquilo que Deus fala. This is why you need to be in the cell group. É por isso que vocês têm que estar conectados a um grupo de célula. When there's teaching in the church or Porque quando há
ensinamento na igreja. something special, go and learn. Algo especial acontece nas células. Because the more you hear, Porque quanto mais você escuta, the more you'll understand. mais você entende. And you will learn how to shema, E how to você obey. começa a aprender como chamar, como escutar. The children that save, As crianças da Save, I believe God is going to disciple them. eu creio que Deus está discipulando elas. And they are going to have great shalom. E elas vão ter grande shalom. They're going to start on our shoulders. E isso vai começar nos ombros dela. This means your children are going to go higher than you. Porque isso acontece que os seus filhos irão mais longe do que você. Your children are going to be more successful than you. Os seus filhos terão mais sucesso do que você. And You you want me to read and- this, the right version? Yes. Eu vou ler agora a versão da Bíblia correta. Diz assim: todos os seus filhos serão ensinados por Adonai. Seus filhos terão grande shalom. Amen, amen. That's the right version. Thank Essa é a you. versão correta. So, let's look at some more scriptures tonight. Vamos ler mais algumas escrituras essa noite. These are promises when we shema. Essas são promessas quando você escuta. Look in this. I think again it might be. Oh, Oh, maybe to the see. same. Maybe the same. Okay, same. Okay, start there. Yeah, read both of them. Ok. Isaías 54:14. Isaías 54:14 diz assim: você será fundada sobre a justiça e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutarem contra você. Agora deixa eu ler uma outra tradução. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. Se alguém for ao tribunal e acusá-lo, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isso: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Do you see these promises we have? Você viu a promessa que existe? There will not be a weapon. There'll be no weapon that can stand against save. Não haverá nenhuma arma contra Save. The enemy will not be able to have the victory in this place. O inimigo não vai ter vitória nesse lugar. You will defeat the enemy. Você derrotará o inimigo. Hallelujah. When someone accuses you, Quando alguém te acusar, they're gonna fall. eles vão cair. They're gonna be defeated. Eles vão ser derrotados. They're gonna point the finger at you, Eles vão apontar o dedo para você. and what they say about you, E aquilo que eles falam sobre God você, says no. Deus falará que não. It's coming back on them. E voltará para eles. God's gonna vindicate you. Deus God will vindicate you. vai vingar cada um. God will give you the victory. Deus vai te dar vitória. I learned this. Eu aprendi sobre isso. You don't have to defend yourself. Você não tem que defender a você mesmo. God will defend you. Deus te defenderá. You don't have to explain everything. Você não tem que explicar tudo. Let me explain. Deixa eu te falar o que aconteceu. They're not going to listen. Eles não vão Why escutar. do you want to explain? Por que você quer explicar? They're accusing you. Eles estão te acusando. They're lying about Eles you. estão mentindo sobre você. There's something demonic there. Existe algo demoníaco aí. You can't explain to a devil. Você não consegue explicar algo para o diabo. Let God defend you. Então deixa Deus defender você. God has the promise for you tonight. Deus tem uma promessa para você essa noite. If you will choose to shema, Se você escolher chamar, He'll protect your reputation. Ele protegerá a sua reputação. We've seen this happen many times. Isso aconteceu já muitas vezes. In fact, many times in the Word, Muitas in vezes na God's palavra, Word, God will tell His servants, Deus fala aos seus servos: don't say a word. não fala uma palavra. Sila, Sela, silence. silêncio. Because God will fight your battles. Porque Deus vai lutar as suas batalhas. Amen, amen. Amém. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Look at the next scripture, Isaiah 55. Vamos ler Isaías 55, 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2 diz assim: o Senhor Deus diz: escutem o que tem sede, venham beber água. Venham os que têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham, comprem leite, vinho e tudo que é de graça, porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida.
Por que gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Hallelujah. This is our promise tonight. Essa é uma promessa essa noite. Everything you need, Tudo que você precisa, grace has paid the price. graça já pagou o preço por isso. Grace has paid the price Graça já pagou o preço for you to come and drink para que você possa vir beber the wine. vinho, This is joy. que significa alegria. The milk. O leite, This is nourishment. que significa alimento. Bread. Pão, This is prosperity. que significa prosperidade. And he said, come for free. E ele fala, venha, é de graça. And he tells them why. E ele fala o porquê. He says, because you shema. Porque você escutou. Because you choose to listen Porque to me. você escolheu obedecer. Hallelujah. Let me share something more about the prophetic for a moment. Deixa eu compartilhar contigo algo mais sobre o profético. The more time you spend with the Lord, Quanto mais tempo você gasta com o Senhor, the more time and I'm going to invite you to fast every Thursday with us e in eu vou te USA. convidar de novo para que você possa jejuar conosco toda quinta-feira. So when you're fasting, you're praying, Quando você está jejuando e orando, you're reading the word, lendo a palavra, what you're doing is you're building your spirit. You're o que building your você inner está man. fazendo, você está construindo o seu homem interior. So you know when you go to you drive a car, you have to put gas in it, right? É como se você tivesse que dirigir um carro, você tem que colocar gasolina, certo? And I know you have some special thing you put in your car, different. It's not gas, something else. Eu sei que tem algum aqui no Brasil combustíveis especiais que você põe no carro que não é gasolina. But what happens when the gas is empty? E o que acontece quando a gasolina acaba? Nothing's wrong with the car. Não, nada está errado com o carro. The problem is you didn't put gas in the O car. problema é que você não colocou gasolina no carro. And this is how most believers are. E isso que acontece com muito crente. They don't spend time enough with God Eles não gastam tempo com Deus to fill up the spiritual tank. para que eles possam encher seus tanques espirituais. I always tell young pastors, Eu sempre falo para pastores jovens, if the only time you pray se o tempo que você orasse is because you have to give a message, é porque você tem que pregar alguma coisa, you have to lead a group, você tem que liderar um grupo, you messed up. então você está totalmente errado. You don't prepare a message, Você não prepara uma mensagem, you prepare a man. você prepara um homem, You prepare a woman. você prepara uma mulher. And what comes out of E you aquilo que sai de você is because you filled up your tank. é porque você encheu o seu tanque. You worshiped Você adorou when nobody was around. quando ninguém estava vendo. You read your Bible. Você leu a sua Bíblia. You prayed. Você orou. You were faithful in your time. Você estava sendo fiel no seu tempo. What's going to happen? O que vai acontecer? There's going to be an overflow of the prophetic. Vai acontecer um fluir do profético. There's going to be an overflow of the power. Haverá um fluir do poder. It's going to be like a sponge. Será como uma esponja. When a sponge is full of water, Quando a esponja está cheia de água, all you have to do is squeeze it. tudo que você tem que fazer é apertar, The water's already in the sponge, porque a água já está na esponja. and it's going to come out. E quando você aperta, And I want to ela challenge escorre. you E o que eu estou querendo te desafiar to prepare the man, é para que você prepare o homem, prepare the woman, prepare a mulher, prepare the family. prepare as famílias, Because one day, porque um dia someone's going to need a squeeze from your sponge. alguém vai precisar apertar essa esponja. And when they need it, E quando eles precisar, you can't say, oh, wait, one minute. e você não vai poder falar, não, espera rapidinho, I have to rapidinho. go pray. Deixa eu ir lá orar. Okay. Okay. I have a word from God Eu now. tenho uma palavra de Deus agora para você. No way. Não. You see what I'm teaching you tonight? Você está entendendo o que eu estou tentando te ensinar essa noite? This is a lifestyle, Isso é um estilo de vida. being with God, Estar com o Senhor. staying close to God, Permanecer com Ele. being ready to minister. Estar preparado para ministrar sempre. The Bible says in season A Bíblia fala que em estação
out of season. e fora dela, You need to be ready. você tem que estar preparado. Hallelujah. I'm Aleluia. challenging Save. Eu estou desafiando a Save. You need to be ready for what God wants to do in Você this tem que church. estar preparado porque o Deus vai fazer aqui nesse lugar. The nations are going to come. As nações virão. Many children are going to come. Muitas crianças virão. We need the finances now. Nós precisamos das finanças agora. We need the power now. Nós precisamos do poder agora. We don't need to wait till they come. Nós não precisamos esperar para que eles cheguem. We're going to get filled up now Vamos ficar cheio agora. and ride the wave of the Spirit. Mas vocês têm que surfar na onda do Espírito. Hallelujah. We're going to ride it. We're going to ride it. Look in this scripture. I'm sorry. Oh my goodness. Vamos ler Isaías 53, do 3 ao 9. Isaías 53, do 3 ao 9. Diz assim. Escute-me e venham a mim, presta atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhe dareis as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe dos líderes dos povos e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordem aos povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão, perdoa completamente. O Senhor diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu e a terra estão muito acima, os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Amen. I know I'm giving you a lot of scripture, Eu sei que eu estou te dando muitas escrituras, but we have so many muitas promises. referências, mas nós temos When we'll shema, when we'll muitos listen. problemas quando a gente não escuta. This has to be something you do on purpose. Existe algo que você tem que fazer com propósito. You have to make the choice every day. Você tem que fazer essa escolha todos os dias. I'm going to choose to Eu obey. vou escolher escutar. Do you remember King David? Você se lembra do rei Davi? He's from the tribe of Judah, Ele veio da tribo de Judá. and through David, E através de Davi, God would bring the Messiah. Deus trouxe o Messias. So Jesus, our Lord, came from the tribe of Judah, Então Jesus, nosso Senhor, veio da tribo de Judá and through King David. através do rei Davi. The nations, the Bible says, As nações, a Bíblia diz, will come to join with David, elas virão até Davi with Israel. com Israel. And this is what's happening here at Save. Isso é o que está acontecendo aqui na Save. We're understanding a connection Nós estamos entendendo a conexão to David, de Davi, to Judah, de Judá, to Israel, Israel, and the nations come and receive the blessing. e as nações recebendo essa bênção. They have to forsake their ways. Elas têm que abandonar suas maneiras de viver passada. All the nations have to come up higher, As nações, elas têm que ir mais alto, because God's ways are always higher than our porque os ways. caminhos do Senhor, eles são mais altos dos caminhos das nações. Man's ways A maneira do homem, many times are bad ways, wicked ways. muitas vezes são caminhos maus, perversos. But God's ways are from His kingdom. Mas o caminho do Senhor é sempre do reino dele. Holiness, Santidade, righteousness, justiça, justice, retidão, truth, verdade, shalom. paz. This is all part of God's kingdom. É tudo que vem do reino do Senhor. The Bible says all men are liars. A Bíblia diz que todos os homens são mentirosos. So all the people who come to the covenant, Então todas as pessoas que entram debaixo da aliança, it's going to take time for you to go higher. vai demorar um tempo para que você se eleve até o nível do Senhor. Nations are coming to Yeshua. As nações estão chegando até Jesus. They're coming to the God of Israel. Elas estão indo até o Deus de Israel. And when they come,
E quando eles chegarem, God is bringing them higher. Deus vai elevar eles. He's helping them see the kingdom. E Jesus vai ensinar eles a enxergar o reino. But you have to choose to Shema. Mas você tem que escolher o chamar. The nations have to choose to Shema. As nações têm que escolher chamar. So let me give you a quick example. Deixa eu te dar um exemplo rápido. I told you about the Jewish New Year, Rosh Hashanah. Eu te falei sobre o calendário judaico do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. I tell you it's Jewish, but it's not just Jewish. Eu falo que é judeu, mas não é somente judeu. It's really God's calendar. É o calendário de Deus. It started in the book of Genesis. Começou no livro de Gênesis. But you know that there's two calendars that we have to live by. Mas você sabe que nós temos que viver em dois calendários. Because the New Year in Brazil Porque o ano novo no Brasil, or USA, nos Estados Unidos, it's not September 22nd. não é 22 de setembro. It's not the seventh Hebrew month, the first day. Não é o primeiro ano, não é o sétimo nosso, que é no calendário hebraico. When's the New Year? Quando é o ano novo? January 1st. 1º de janeiro. So what do you do as a believer? E o que você faz como um cristão? We still live in this world, Nós ainda estamos vivendo nesse mundo. and the world is run by their calendar. E o mundo, ele tem um calendário específico. But you also live in the kingdom, Mas você também vive no reino. and God's kingdom has a E o calendar. reino de Deus tem um calendário. So you have to choose to come up higher. Então você tem que escolher em subir. Se And, elevar. and this takes some time. E isso leva tempo. So we tell people at home, E nós falamos para as pessoas em casa. we celebrate the new year Nós celebramos o ano novo, September 22nd. 22 de setembro. And they look at us, what? Why? E eles olham para a gente e falam, It's por quê? Rosh Hashanah. Porque é Rosh Hashanah. It's God's new year. É o ano de Deus, é o ano novo de Deus. And it takes them a while to E receive. muitas vezes as pessoas ainda demoram a entender. And many times they want to learn about God's E calendar. muitas vezes eles querem aprender para entender o que nós Because celebramos. every bit of scripture in the Bible, Porque cada pedaço da Bíblia, da Escritura, it's tied to God's calendar. é atrelado ao calendário de Deus. It's not tied to January 1st. Não é atrelado a 1º de janeiro. It's tied to the Hebrew days, É atrelado aos dias hebraicos, the Hebrew months, os meses hebraicos and the Hebrew years. e os anos hebraicos. But this is the challenge. Mas é um desafio. Are we willing to Shema Nós estamos dispostos a chamar and learn about God's calendar? e aprender sobre o calendário de Deus? Save, are you willing to learn? Sei, você está preparada para aprender? The new year, O ano novo it has to do with the number 6, tem a ver com o número 6. and 6 has to do with choosing. E 6 tem a ver com escolha. It's a year to choose É o ano de escolhas. to Shema. Escolha, então, escutar. God's going to help save Deus vai ajudar a save. align more to the Hebrew calendar. Se alinhar mais e mais ao o calendário hebraico. It's a process. É um processo. We had in our church Nós temos na nossa igreja, about 7 years ago, mais ou menos 7 anos atrás, we started learning about God's calendar. começamos a aprender sobre o calendário de Deus. And one of the things we learned about was Shabbat, the 7th day. E uma coisa que nós aprendemos, uma das primeiras coisas que aprendemos foi sobre o Shabá, The day que é o sétimo dia. the day God said to rest. O dia que Deus escolheu para descansar. It was given not to the Jew. The first man, Adam, Não foi dado aos judeus, foi dado E- ao primeiro homem, Adão. he rested on the 7th day Ele descansou no sétimo dia. because God taught him to rest on the 7th Porque day. Deus falou para ele, ensinou a ele descansar no sétimo dia. But 7 years ago, Mas 7 anos atrás, my church didn't know about the a minha Sabbath. igreja não sabia sobre o sábado.
We didn't rest on the Sabbath. Nós não descansávamos no sábado. We worked on the Sabbath. Nós trabalhávamos no sábado. We went shopping. Nós íamos fazer compras. But a few years later, Mas alguns anos depois, as I began to teach the people at Save about the Sabbath, eu comecei a ensinar as pessoas sobre o Shabat. it's holy, É santo, it's a day of refreshing, é um dia de refresco, se refrescar, se renovar, And um dia it's de a- renovo. and the Sabbath is a day of blessing. E sábado é um dia de bênção, de ser abençoado. Jesus did more miracles on Sabbath than any other day. Jesus fez mais milagres no sábado do que qualquer outro dia. So as I started teaching the people, Então eu comecei a ensinar as pessoas. when did we have service? O que nós... I had service on Sunday. I'm sorry. I had service on Sunday Então eu tinha culto no domingo, because that was our culture. porque era a nossa cultura. All the Christians have church on Sunday. Todos os cristãos geralmente têm cultos no domingo. But as I started teaching the people, E como eu comecei a ensiná-los, the people started coming to me. eles começaram a chegar até mim. Pastor Ken, Pastor Ken, you taught us about Sabbath. você nos ensinou sobre o sábado. I keep the Sabbath in my house. Eu mantenho o sábado na minha It's casa. good. I love it. Eu gosto, é maravilhoso. I understand the revelation. Eu entendi a revelação. The Holy Spirit told me about Sabbath. O Espírito Santo me falou sobre o sábado. I believe not just because you told me. Eu creio não somente porque você me falou. I receive a revelation from the Holy Eu Spirit. recebi uma revelação do Espírito Santo, This is God's special day. que é um dia especial do Senhor. And they asked me, Pastor, E ele falou para mim, pastor, when are we going to have a service on Saturday? quando que nós vamos mudar o nosso culto para I'm o like, sábado? oh my God. Eu falei, meu Deus, e agora? How am I going to change? Como é que eu vou mudar? And God gave us a miracle. E Deus nos deu um milagre. We moved into a new place. Nós mudamos para um novo lugar. And the man told me, E o homem me disse, you can have Saturday and Sunday. você pode ter sábado e domingo. So we didn't stop Sunday E aí nós não paramos com o domingo. because there's nothing wrong with having church on Então não Sunday. tinha nada errado em ter um culto no domingo. But Sabbath is Saturday. Mas sábado é sábado. So we started having church Saturday and Nós Sunday. então começamos a ter cultos sábados e domingos. And the first day we had it, E no primeiro dia que nós tivemos o culto no sábado, many people came to me. muitas pessoas chegaram para mim. Pastor Ken, Pastor Ken, something special happened today. algo especial aconteceu hoje. I always love to worship with everybody on Eu sempre Sunday. gostei de adorar com todo mundo no But domingo. when we worship on Saturday, Mas quando nós adoramos no there's sábado, something special, something existiu different. algo especial e diferente. I was like, okay, hallelujah. E eu falei, aleluia. So we had to change the culture. Então nós temos que mudar a nossa cultura muitas vezes. We had to start to Shema. Nós temos que começar a chamar We had to come up higher to God's ways. e começar a elevarmos aos caminhos do Senhor. So let me show you the scripture in the Bible Então deixa eu te mostrar a escritura na Bíblia, a passagem na Bíblia, that tells you about the blessing of the Sabbath. que fala sobre a bênção do sábado. Look what it says in Isaiah 58, 11 through 14. Isaías 58, 11 ao 14. Isaías 58, 11 ao 14. Diz assim: Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. E em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão reconhecidos como povos que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuide dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Hallelujah. Aleluia. Do you see the blessing? Então você vê a bênção When you call the Sabbath a delight, quando você mantém o sábado.
You honor the Sabbath. quando você honra o sábado, God said you're going to ride on the high places. e ele fala que você vai cavalgar, você vai andar em altos lugares. I'm going to feed you with the heritage of Jacob. E fala que vai te alimentar com a herança de Jacó. So do you understand why Christians worship on Sunday? Você entende por que cristãos eles adoram no domingo? Because the Catholic Church Por causa da Igreja Católica. made a rule Fez uma regra, and they said we cannot worship like the Jews. falando que nós não podemos adorar como judeus. We want to separate from Israel, Que nós tínhamos que nos separar dos judeus. and we have the power E nós temos o poder to change the Sabbath de mudar o sábado from the seventh day do 7º dia to the first day. para o 1º dia. I challenge you, if you don't believe me, you can look it up on Se Google. você não acredita no que eu estou falando, vai pesquisar no Google. So for hundreds of years, Por centenas de anos, this happened in the year 314. no ano 300, This is many years ago. muitos anos atrás, 1,700 years ago, 1700 anos atrás, Constantine made the rule, Constantino fez uma regra. no more worship on Sabbath, E ele falou: não existe mais adoração no sábado. no more Passover, Não existe mais a passagem. no more Shabbat. Não existe mais Shabat. We're going to change it and make it our religion. Nós vamos mudar e fazer a nossa própria religião. So what happened? E o que aconteceu? Over time, Durante muito tempo, we got used to Sunday. nós nos acostumamos com o domingo. Pastor Diego tells me all the time the same words. Pastor Pastor Diego me Ken, fala sempre, pastora Kelly. this is our culture. Pastor Diego me fala, essa é a nossa cultura. And I totally E understand eu totalmente entendo. because I lived the same culture. Porque lá eu também vivo a mesma cultura. But as we learn how to Shema, Mas nós temos que aprender God's como going to take chamar. us higher. Deus nos leva mais alto. It doesn't mean we won't have service on Sunday. Não quer dizer que nós vamos mudar do domingo para o sábado. Listen, I believe one day culto. we're going to have service every day. Eu creio que um dia nós vamos ter culto todos os We're going to dias. fill this place every day. Nós vamos encher esse lugar todos os dias. But we're also going to have a Shabbat, a Sabbath service. Mas também nós vamos ter o nosso Shabat. And the people are going to want it. E as pessoas vão querer, vão And they're desejar. going to say, Pastor Diego, E eles vão falar: Pastor Diego, I've been keeping Shabbat at my home. eu tenho mantido o sábado na minha casa. I received the Eu tenho blessing. recebido bênçãos. I'm not supposed to work on Saturday. E eu não trabalho no sábado. Pastor Diego, Pastor Diego, when can we start something on quando a Saturday? gente vai começar um culto no sábado? Pastor Diego is going to be like me. Pastor Diego vai ficar como eu. Oh. Ai, meu Deus. But the Holy Spirit's going to lead him. Mas o Espírito Santo vai liderar ele. And I believe at the right time, E no momento certo, at the right way, no momento correto, da maneira correta, there's going to be a Sabbath service here at Sage. nós teremos um culto sábado aqui na ceia. And it's going to be an example E vai ser um exemplo of the church separating from the Catholics da igreja se separando do catolicismo and joining with David, e with se unindo a with Davi Yeshua, com with Israel. Yeshua e Israel. So I want to pray for you E tonight. eu quero orar por você essa noite. I want to pray that you would choose to Shema. E eu quero orar para que você venha escolher escutar. There's going to be blessings over your family, your children. E haverá bênção sobre você, sobre a sua casa. There's going to be supernatural power. E haverá poder sobrenatural. The prophetic is going to be more than something you talk about. O profético será algo muito maior do que você somente conversa, fala sobre. Save the Nations is going to move in the power of the prophetic. Save the Nation vai mover no poder profético. We're going to walk with power. Nós vamos andar no poder. We're going to move in power. Nós vamos andar e mover em poder. And there's going to be an overflow of the Holy Spirit. E haverá mover, fluir do Espírito It's Santo. going to flow out of every one of you. E vai fluir
dentro de cada um de vocês. I saw it at the baptism Eu today. olhei e vi no batismo The Holy Spirit was moving over every person there, o Espírito Santo movendo sobre cada pessoa ali, over the leaders who helped. cada líder. The Spirit was pouring out of them. O Espírito estava ali derramando sobre You can eles. feel the Holy Spirit, so it was like the Lord was among us in a powerful O way. Espírito Santo estava ali de maneira poderosa, sobrenatural. We were obeying Vocês vão obedecer, because baptism is a command. porque batismo é uma ordenança. We were doing what Yeshua taught us to Nós do. vamos ensinar o que Jesus Cristo nos falou. He said to believe and be Ele baptized, falou para crer e ser batizado. because the baptism is a sign that the world doesn't own you, Porque batismo é um sinal do que o mundo, você não pertence ao mundo. O mundo that não, you've stepped into the kingdom. que você acabou de entrar no reino. So as I pray for you tonight, Eu vou orar por você essa noite. I want you first to give yourself totally to God. E eu quero que você primeiro se entregue totalmente ao Senhor. I want you to surrender to Him. Eu quero que você se renda a Ele. We tell our church, Nós falamos lá na nossa igreja. you have to give God permission Você tem que dar a Deus a permissão to have it all. para que Ele tenha o seu todo. John, you remember John? João, você lembra João? He said, I must decrease, Ele fala que eu devo descer so He must para increase. que Ele cresça. Father, in the name of Yeshua, Senhor, em nome de Yeshua, we repent nós nos arrependemos of not Shema. a não When- estar escutando. Forgive us for not hearing, Nos perdoa por não estar ouvindo, for not following. não estar seguindo. When you spoke to us, Quando tu falou conosco, when you begin to nudge us quando tu nos cutucou into obedience, para que nós venhamos a obedecer. we didn't listen to your voice. Nós não escutamos a tua voz. Forgive us. Nos perdoe. We repent. Nós nos arrependemos. Forgive us for delaying. Me perdoa por nos atrasar, Forgive us for not being ready. para que nós ainda não estamos prontos. Nos perdoe por não estarmos prontos. Forgive us for not being prepared. Nos perdoe por não estar preparados. And tonight, E essa noite, give us a fresh baptism nos dá um batismo of fresco the Spirit of do God. Espírito de Deus. Fill us with your fire. Enche-nos do teu fogo. Fill us with your glory. Enche-nos da tua glória. Fill us with the true power of the prophetic. Enche-nos do poder profético. Heal us. Nos cura, Restore us. restaura, Redeem us. nos traz a redenção. Set us ablaze with your glory. Nos dá a tua glória. Have your way Tem o teu caminho. at this church. Nessa igreja, Have your way Senhor, faça o teu caminho. in the leadership. Nessa liderança, Have your way Senhor, tem o teu in caminho. our children. Nos nossos filhos, Have your way in our teenagers. nos nossos jovens. Lord, we cry out for marriages to be healed. Nós declaramos em casamentos sejam We cry curados. out for the men to arise as men of God. Homens que se levantem como homens de We Deus. cry out for every woman to be a woman of God. Cada mulher a ser uma mulher de Deus. We cry out for our children Nós declaramos aos nossos to be filhos discipled by the Lord. para que eles sejam discipulados pelo And let them Senhor have great shalom, great e que eles peace. tenham grande paz, grande shalom. Lord, we believe you for revival. Nós acreditamos no We believe you avivamento. for a mighty outpouring of your spirit Nós acreditamos no derramado do teu espírito that's going to shake Rio to its core. que vai, Senhor, sacudir o rio, That witchcraft will be brought down. que feitiçaria vai ser derrubada, Senhor. Demons will tremble. Que demônios serão, Senhor, pisados. Witches and warlocks will flee. Senhor, bruxas e bruxos, Senhor, serão The sorcerers have colocados to por go. terra. The rebellion has to go. Senhor, a rebelião, Senhor, tem que sair. Lord, we cry out for pastors. E nós declaramos aos pastores, The pastors all around Rio. os pastores, Senhor, em todo o rio. We cry out for them. Nós, Senhor, clamamos por eles. Make them holy. Que eles sejam santos. Make them pure. Que eles sejam puros. Sanctify them. Santificados. Separate them from worldliness. Separados, Senhor, do mundo. Keep them from sexual sin. Senhor, tira eles
deles Lord, todo pecado let- sexual. we cry out for Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nós Holy, holy, declaramos Kadosh, holy, Kadosh, holy, Kadosh, Santo, holy. Santo, Santo. The whole earth is filled with your glory. Porque todo mundo, Senhor, está coberto da tua We ask that glória. you take the coal off the altar. Senhor, que possamos Senhor, tirar a chama do altar, a brasa do altar. Cleanse all our lips. E, Senhor, limpa os nossos lábios. Forgive us for unbelief. Senhor, nos perdoe por não crer. Forgive us for foul language. Senhor, nos perdoa, Senhor, por palavras torpes. Forgive us for making promises we didn't keep. Nos perdoa por, Senhor, fazer promessas que não mantemos, Forgive Senhor. us for lying. Por mentir. Cleanse our lips. Limpa os nossos lábios. Cleanse our hands. Limpa as nossas mãos. Cleanse our feet. Nossos pés. Let our walk Que nossa and let caminhada, our talk que nossa fala glorify Yeshua. glorifique a Yeshua. Start in me. Começa em mim. Put your hand on your heart. Say, Lord, Começa, start in coloca me. tua mão sobre o teu coração. E Create in me, fala, create in me a clean heart. começa comigo, Senhor. Crie em mim um coração limpo. Renew a right spirit in me. Renova um espírito novo, Senhor. Jesus, I give you all of me. Senhor, eu te entrego tudo de mim. I give you permission Eu te dou permissão to train me, para que me treine. to train me for reigning. Que me treine, Senhor, para que receba Train me chuva. for authority. Para que eu receba, Senhor, a autoridade e o reino. Train me for ministry. Para que você treine, me venha treinar para o ministério. Hallelujah. Aleluia. Lord, we receive it right now. Senhor, nós Lift your recebemos. hands, lift your hands. Levanta suas mãos Lift your hands, receive, e receive. recebe. Levanta suas mãos e receba. Receive, receive. Recebe, recebe. Lord, we welcome your fire. Nós convidamos o teu fogo. Fill your people with the Enche Spirit. teu povo com teu espírito. When we were worshiping, this is what I saw. Quando nós estávamos louvando, é o que eu vi. I saw these little snakes. Eu vi como pequenas cobras. They were trying to go around the church. Elas estavam tentando circular na igreja. And then I saw different people in this church. E eu vi pessoas diferentes nessa igreja. You said something like, I got this. E você falou, eu pode deixar comigo. E você And you- começou a pisar nas It cobras. wasn't the pastor. Não era o pastor. It was different people in the church. Era pessoas diferentes nessa igreja. They recognized the serpent, the snake, Eles reconheceram a serpente e a cobra. and they stopped the E ele snake. começou a pisar. You're going to crush the E snake vocês vão esmagar a serpente because the anointing, com a unção it can break yokes. que vai quebrar todo o jugo. It can crush serpents. Que pode amassar serpente. Don't look for pastor to do everything. Não olhe para o pastor para ele fazer tudo. The mantle has to come down, Os homens, a manta vai ter que passar para os homens e para as mulheres. and it has to come on everybody. E tem que passar em todos. You have to carry the save anointing. Você tem que carregar a mesma unção. There's an anointing on save. Existe uma unção na save. There's a spirit on save. Existe um espírito na save. We're not afraid of the devil. Nós não temos medo de Satanás. We're not afraid of demons. Nós não temos medo de demônios. Demons are afraid of us. Eles que têm medo de nós. Hallelujah. Aleluia. You're going to crush them. Você vai esmagá-los. I'm telling you this because it's going to happen. Eu estou te falando isso porque isso vai acontecer. You're going to be in a service, Você estará nesse culto. and you're going to, by the prophetic, you're going to recognize there's a devil loose. E pelo profético você vai reconhecer. And it's going to try to get to somebody. E essa serpente vai tentar picar alguém. You see, the devil can only come to somebody who has an open door. O Satanás ele só pode picar alguém, só pode entrar em alguém que tem Sin, portas abertas. sin opens the door. Pecado abre portas. Rebellion opens the door. Rebelião abre portas. If you're walking in righteousness, Se você andar em caminhar em justiça, we read the scripture tonight. nós lemos sobre essa escritura essa noite. It's not going to touch you. Não vai tocar em você. So it's going to take strong believers Então precisamos de cristãos fortes to crush the head para pisar na cabeça da serpente, of those snakes. dessas They cobras. can't stay at save. Elas não podem permanecer Now, aqui. I'm just going to tell you the honest truth. Eu não vou te falar toda a verdade. The snake was so small, Essas serpentes eram tão pequenas. a little child could have crushed him.
Até a criança pequena podia esmagar. It's not a big snake, Não eram serpentes grandes, they're gonna be crushed. mas elas vão ser esmagadas. Amen. You receive this word Amém? Você tonight. recebe essa noite? Listen, I love you all so much. Eu amo cada um de vocês aqui muito. You guys bless me every time I come. Vocês me abençoam toda vez que eu venho. It's hard for me to leave. É muito ruim eu sair, eu ir If I embora. could take you all home with me. É muito difícil, mas eu queria levar todos vocês comigo. You know, I invited you. If you want to come to USA, get your visa. Se vocês quiserem visitar os Estados Unidos, a Save dos Estados Unidos, Because vá we're- buscar o seu visto. You have a home here in USA. You have a family there. Porque você tem uma família lá e você tem uma igreja Pastor, lá. I love you. Eu amo Thank you vocês, so much. pastores. Muito obrigado. Thank Pastor Johnny. Muito obrigado, pastor Johnny. Você pode levantar suas mãos, vamos adorar o Senhor? Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Eu quero orar, encerrando essa noite. Quero te convidar, não vai embora correndo não, fique mais um pouco. Nós teremos uma noite especial lá, tem um lanche especial. Nós estaremos juntos lá, em comunhão, nós estaremos com você lá em comunhão. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse domingo. Te agradecemos pela sua presença nesse lugar, Pai. Nós podemos sentir, Pai. Eu envio os meus irmãos de volta aos seus lares, Pai. Que eles vão, eles deem frutos, Pai. Que eles vão e mudem ambientes, Pai. Que eles vão, eles sejam a resposta, Pai. Aonde eles chegarem, Pai. Eu os envio, Pai. Eu os envio, Pai. Eu os envio, Pai. O shalom de Deus sobre cada vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu os envio em nome de Jesus. Vai em paz. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não saia sem antes abraçar aí pelo menos umas 50 pessoas. Deus abençoe.